Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é sobre as relações de desigualdade entre lados e ângulos. Olha só, tanto lá em matemática quanto aqui em geometria, nós estamos tratando de desigualdade, certo? Então, desigualdade, aquilo que não é igual. Então, para essa aula de geometria, eu preciso que vocês abram o livro na página 180 e acompanhem até a página 181. É um conteúdo bem simples em que se apresenta mais definições, para que vocês possam usar essas definições nos cálculos que vocês vão precisar desenvolver nos exercícios, ok? Então, vamos lá. Relação de desigualdade entre lados e ângulos, tá? São duas relações, tá? A gente vai se referir aos lados e aos ângulos. Primeira relação. Um ângulo qualquer de um triângulo é sempre maior que os dois ângulos internos não adjacentes a ela. Então, eu estou me referindo aqui a um ângulo, esse ângulo aqui, ó, externo. A medida desse ângulo externo vai ser sempre maior que a medida desses dois ângulos aqui, ó, que não são adjacentes. O que é adjacente, tia? Esse seria um ângulo adjacente ao ângulo alfa, esse daqui. Esses ângulos aqui são opostos ao ângulo alfa. Então, a medida desse ângulo aqui externo vai ser maior que a medida desses ângulos internos, tá? Então, ó, alfa é o meu ângulo externo, delta e gama, aqui são letras gregas, tá? Delta e gama são ângulos internos não adjacentes ao ângulo alfa, ok? Entendeu? Então, assim, aí no livro de vocês, ele utiliza-se de outras letras. Letra ângulo A, ângulo B, mas eu só quero, isso aqui é só uma referência, tá? Eu quero que vocês entendam isso, que essa primeira relação é o seguinte, que esse ângulo aqui externo, ele é maior que esses dois ângulos aqui que não são adjacentes a eles, tá bom? Segunda relação. O maior ângulo interno de um triângulo de ângulos internos diferentes estará oposto ao maior lado desse triângulo. Então, olha só, nesse triângulo aqui, eu tenho os ângulos alfa, beta e teta. E eu tenho os lados A, B e C. Então, o que é que ele quer dizer? Que o maior ângulo de um triângulo interno está oposto ao maior lado. Então, olha só, o ângulo alfa está oposto ao lado que a gente está chamando aqui de A. E olha, está oposto ao maior lado. Veja o tamanho desse lado, veja o tamanho desse lado. Veja o ângulo e o lado que ele está oposto. Se eu pegar aqui, ó, o ângulo beta, quem é o maior lado oposto ao ângulo beta? É o lado B. Ó, esse ângulo está oposto ao maior lado. Assim como o ângulo θ está oposto ao seu maior lado. Tá? Então, usa-se a definição que alfa, o ângulo alfa, é maior que o ângulo beta e o ângulo beta vai ser maior que o ângulo θ. Pelo desenho, o tamanho do arco, você pode perceber que esses ângulos aqui é um maior que o outro, tá? Assim também como os lados A, B e C. Lado A, B e C. O lado A é maior que o lado B e o lado B é maior que o lado C. Consequentemente, o lado A vai ser maior que o lado C. Então, tá aqui as definições. Com essas duas relações, a gente chega numa situação que vocês necessariamente já conhecem, que são a soma das medidas dos ângulos internos e externos de um triângulo, tá? Então, ó, aqui se aplica a primeira relação e aqui a segunda relação, tá? Então, lá na primeira relação, lembra que
o ângulo externo tem que ser maior que esses dois ângulos. Pronto. Então, por que isso acontece? Porque a medida de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, aqui é o ângulo externo, aqui são os ângulos não adjacentes. A medida desse ângulo aqui vai ser justamente a soma desses dois. Por isso que vai ser sempre maior do que cada um individual, ok? E a segunda relação? A segunda relação, gente, é que a gente fala que o ângulo vai ser maior do que o outro, é justamente a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, né? Que aqui é feita a demonstração, se a gente fizer a dobradura aqui, ó, dá um ângulo de 180 graus. Então, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre 180 graus, tá? Então, essa definição aqui, essa relação você já conhece, tá? Então, o que é que acontece? Aqui são as relações de desigualdade, ok? A gente está trabalhando um ângulo interno, um ângulo externo, são relações diferentes, mas que essas definições se aplicam para resolver alguns cálculos e alguns exercícios, ok? Então, com essas informações, procurem também ler o que está no livro, ver, fazer anotações, anotem algo sobre essa explicação e vamos aos exercícios, tá? Então, eu gostaria que vocês tentassem resolver os exercícios da página 182. Tem aí algumas questões que vocês vão trabalhar o que você já conhece, como soma dos ângulos internos, trabalhar talvez algo relacionado à bissetriz, aos ângulos de 90 graus. Apliquem os conhecimentos de vocês e trabalhem essas relações de desigualdades do triângulo, ok?